A morte não é passaporte para o céu ou para o inferno. Não é. A pessoa, quando morre, se depara com ela mesma no mundo espiritual, com as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, os mesmos vícios que possuía antes de deixar o corpo físico. É uma realidade isso. Isso é muito grave. Por quê? Por exemplo, o alcoólatra, quando deixou o corpo físico por ocasião da morte, vai procurar, no mundo espiritual, vai procurar saciar a sua sede de álcool. Isso é muito natural, devido ao vício do álcool, do alcoolismo. O mesmo ocorre com o fumante, vai procurar satisfazer as suas necessidades da nicotina, do fumo. Está habituado, está viciado nisso. O mesmo ocorre com o drogado, o viciado em drogas, cocaína e outras. O mesmo ocorre com o viciado em sexo. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida com base no Evangelho de amor e redenção, à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando a respeito do tema O Pensamento, a série O Pensamento. E este já é o vídeo de número 17. No vídeo anterior, nós falamos sobre vampirismo. Vampirismo é uma forma de obsessão em que o obsessor explora o obsidiado, extraindo dele essências vitais, alimentando-se dele de essências vitais, muitas vezes esgotando o obsidiado. Isso é muito sério. Esse obsessor é chamado de parasita espiritual ou simplesmente vampiro. Vampiro. No vídeo de hoje nós vamos trazer algumas ilustrações a respeito do vampirismo. A pessoa que deixou o corpo físico por ocasião da morte, se é viciada, possui algum vício, não deixa imediatamente esse vício por causa da morte. Morreu, acabou tudo. Não é assim. A pessoa continua vivíssima. Então, vai procurar satisfazer as suas necessidades, o seu vício. Então, por exemplo, o drogado, uma pessoa drogada, viciada em drogas, por exemplo, a cocaína, vai procurar saciar o seu vício, a sua necessidade de uso daquela droga com alguém encarnado. Ela, a pessoa desencarnada, sofrendo com o vício, vai procurar um encarnado que possui também aquele mesmo vício. Por exemplo, o vício da cocaína, vai explorá-lo. O mesmo acontece com o fumante, o mesmo acontece com o viciado em sexo, o mesmo acontece com o alcoólatra. Por isso que em bares onde muitos alcoólatras aportam, ali está cheio de vampiros, sugando, satisfazendo as suas necessidades. Isso é uma coisa muito grave. As cenas que você vai ver agora foram extraídas de um curta-metragem produzido pela AME, Associação Mundo Espírita. Essas cenas vão ser mostradas à guisa de ilustração do vampirismo. Veja.
Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho. No livro Sexo e Destino, existe uma cena em um capítulo em que dois obsessores, dois vampiros, procuram explorar um sujeito. É uma bela casa, um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, e o dono do apartamento é Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira está ali sentado no seu sofá, lendo um jornal, quando de repente lhe dá uma vontade de beber. E aí ele pega o copo, coloca gelo e uísque. Um dos obsessores diz: eu quero beber. Ele nem estava com vontade, mas essa vontade, esse desejo de beber veio devido a um dos obsessores. Eu quero beber. Então, ele pega e bebe. Bebe, dá aquela... E o obsessor, um deles, fez a mesma coisa. Satisfez-se. O outro também disse assim: eu também quero. E aí foi o Cláudio Nogueira, mais uma dose. Colocou no copo, colocou gelo, colocou mais uma dose. Bebeu. O outro se satisfez também. Está lá registrado no livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e por Valdo Vieira. Foram dois médiuns psicografando um mesmo livro, um em capítulos pares, o outro capítulos ímpares. No livro Missionários da Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro de André Luiz narra um fato curiosíssimo, muito interessante. Está lá no capítulo 11, intitulado Intercessão. André Luiz está com o instrutor espiritual Alexandre e eles estão em uma tarefa de assistência espiritual a uma viúva recente. Essa viúva está numa casa, 3 filhos e 2 tios dela. 2 tios. E André Luiz acha muito curioso, estranho, e que havia na casa um entra e sai de espíritos, seres espirituais. Um entra e sai, quer dizer, o que significa que aquela casa não estava sendo guarnecida.
estava desguarnecida. Um entra e sai de espíritos de baixo teor espiritual, de baixo padrão vibratório, que nem conseguiam ver os dois, André Luiz e Alexandre. E o que era mais curioso, estavam numa mesa, sentados, as crianças, a viúva e os dois tios, se alimentando. André Luiz achou estranho. O quê? Desencarnados à mesa, comendo também, mas não comendo diretamente a comida dos pratos, mas sugando, absorvendo as essências, o cheiro da comida, o gosto, tudo aquilo ali, o espírito sentindo vampirismo. Aí está mais uma ilustração que trazemos do vampirismo. Isso é um perigo, um perigo. Nós nunca estamos sozinhos. Ninguém está completamente isolado ou isolada. Mesmo que você esteja num deserto, sem ninguém por perto, mesmo assim, você estará diante de companhias espirituais. E essas companhias, essas companheiras, esses companheiros são escolhas devido às nossas preferências pessoais. As nossas preferências pessoais, segundo a vida que levamos, a vida em que vivemos, segundo o nosso pensamento e os nossos atos. É verdade. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como determinadas obsessões estão intimamente ligadas a ocorrências do passado. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.